Boa noite, caros irmãos. É com imensa alegria que mais uma vez estamos aqui reunidos para falar da doutrina. E falar da doutrina é falar de Jesus. Não haveria por que a gente dissociar o pensamento do estudo, do conhecimento, da experiência na doutrina, do estudo, da experiência, das vivências do Mestre Jesus. E numa casa que sempre nos acolhe de maneira bastante calorosa. E depois de um certo tempo nessa estrada da doutrina, a gente aprende, que seja a força, que nada é à toa, não existe acaso, não existem coincidências como a gente está acostumado a chamar, E a página de abertura, a leitura de abertura, foi de uma felicidade ímpar, porque tem muito a ver com tudo, com o momento em que a gente vive. São momentos difíceis. Eu tenho tido a oportunidade de onde eu posso conversar a respeito da doutrina nas diferentes casas, nos diferentes locais, de sempre reafirmar isso. Os tempos são difíceis, mas como a canção escolhida, o Mestre Jesus veio e está conosco. Então, por maior que seja a tempestade, por mais obscuros que sejam os tempos ditos atuais, por maiores que sejam os obstáculos, estamos resguardados, somos abençoados. O Mestre veio, está conosco e permanecerá conosco enquanto precisarmos, até que possamos continuar na nossa trajetória de evolução moral e espiritual com qualidade, com tranquilidade. E a página lembrava de que não basta saber, você precisa saber como saber e por que saber. E nós somos hoje bombardeados com um sem número de informações, e se a gente parar para pensar, 97,7% delas a gente veria muito bem sem elas. A gente não precisa saber quem é o namorado da fulana, o que aconteceu na noite de ontem na casa tal, e essas coisas todas. Mas estamos ainda nesse estágio. A gente não pode perder de vista que estamos aonde precisamos estar, na condição que precisamos estar. Porque é o remédio que o Pai, de amor infinito, colocou à nossa disposição para o nosso amadurecimento, para o nosso crescimento. E eu costumo sempre brincar, nesses momentos de reflexão, que numa casa espírita, qualquer que seja o tema a ser estudado, e o tema de hoje é um tema interessante, porque só de ouvir falar tem gente que nem gosta de falar, a gente fala em demônio, tem gente que treme, a gente não fala o fulano, aquele que não pode ter o nome dito, a gente ouve isso há tantos séculos e há tantos milênios, Numa casa espírita, o tema tem que ser a luz da doutrina espírita. Pois, Frederico, você não disse nada. Se é uma casa espírita, o tema tem que ser a luz da doutrina espírita. É para que a gente tome muito cuidado com o que eu carinhosamente chamo de espiritices, que é essa quantidade de informações ditas da doutrina espírita que nos cercam. Então é necessário saber como saber, por que saber, e fazer o filtro do bom senso, o filtro da razão, o filtro do conhecimento, que é isso que a gente está fazendo aqui nessa noite de hoje. E desde o momento em que a gente decide ir a uma casa espírita, ou qualquer outro templo religioso das co-irmãs religiões, nós já estamos sendo assistidos. O alto já sabe exatamente o que precisamos, por que precisamos, do quanto precisamos e de que maneira precisamos. E qual é a nossa parte nessa história? É fazer o que a gente está fazendo aqui, é se dedicar ao estudo, ao conhecimento e fundamentalmente ao trabalho do bem. As casas espíritas hoje, nos dias de hoje, têm uma missão fantástica, que é tornar menos sofrido o sofrimento na carne que se vive no planeta hoje. E é necessário que se viva esse sofrimento, não é à toa. Nós estamos num processo de transição maravilhoso, e que bom que estejamos vivenciando isso, porque todos nós estamos sendo transformados para melhor, com o planeta, com o universo, mas a gente precisa estar desperto. E as casas espíritas têm esse papel redobrado, essa responsabilidade redobrada da assistência, do recebimento fraterno, da assistência material quando necessária, e do estudo consciente, do estudo inteligente, do estudo racional. E é isso que a gente vai fazer aqui ao longo desses próximos minutos. Particularmente, não gosto nem muito de
falar isso não, é uma das casas em que eu melhor me sinto do ponto de vista do acolhimento, né? A gente, quando passa ali pelo portão principal, a gente já recebe uma energia tão positiva que na maior parte das vezes 95% dos nossos problemas já ficaram do lado de fora. A gente já se sente muito mais leve. Às vezes a gente está sentado aí, já nem lembra mais porque que veio pedir o socorro, porque a gente já está sendo tão bem assistido, né, que a gente vai fazer a nossa parte aqui. E a gente precisa conversar sobre um temazinho que é bastante próximo da nossa realidade, mas muito pouco compreendido, né? Como disse a página inicial, um monte de gente fala um monte de coisas sobre anjos, sobre demônios, sobre céu, sobre inferno, mas com muito pouca qualidade e às vezes com muito pouca responsabilidade, né? A gente sabe que uma das maiores armas que se tem para se manter o controle sobre o ser humano na condição que a gente tem é manter o ser humano ignorante, ou seja, desconhecedor das verdades, desconhecedor daquelas informações que podem libertá-lo, inclusive de terrores que nós arrastamos há milênios, que faz parte desse nosso caldo cultural, né? Então, a gente vai falar sobre anjos, demônios, o céu e o inferno. E a primeira dica é o seguinte: quem orienta o estudo, na condição que eu estou aqui exatamente nesse momento, há 2 minutos eu estava ali, né? Quem orienta o estudo tem uma única missão nessa história: é levantar a bola para que vocês façam o aprofundamento do conhecimento. A gente vai trazer aqui algumas informações interessantes, vou colocar a pulga atrás da orelha de muitos de vocês, quero mais que fiquem na dúvida, porque a dúvida é a filha predileta do conhecimento. Se você não duvida, você não vai aprender, né? A gente ensina isso para os nossos alunos desde lá de baixo, né? Nas séries iniciais. Então a gente tem que duvidar, a gente tem que buscar conhecer, né? E para conhecer com exatidão, a primeira coisa que a gente precisa é se dedicar à codificação. E aí não dá para a gente, numa casa espírita, qualquer que seja ela, não dá para a gente se dizer iniciante da trajetória da estrada espírita, sem a gente trabalhar com a codificação kardeciana, né? Kardec, o homem responsável com a missão de, pela espiritualidade superior, trazer todo o conhecimento que durante milênios ficou debaixo de um véu, né? A espiritualidade superior trabalhou incessantemente durante mais de 2000 anos para que nós tivéssemos hoje a condição de, através do estudo da codificação, começarmos a decifrar alguns enigmas que estavam postos à nossa mesa há muito tempo. Alguns conceitos base, né? Algumas informações relevantes, desconstruirmos alguns mitos, né? Derrotarmos alguns monstros que nos assombram, nos assombravam e ainda vão continuar assombrando durante algum tempo. E a codificação é aquela leitura fundamental. O Livro dos Espíritos, inclusive para esse tema, anjos e demônios, o dever de casa de vocês, porque eu não vou ler justamente para que vocês leiam em casa, né? É para deixar vocês com vontade, né? Parte 2ª, capítulo 1º, questões 128 a 131, exatamente sobre anjos e demônios. E aí o Livro dos Espíritos é aquela obra que o Frederico diz que é o elixir para um monte de coisas. Pensem em um tema, tenham uma dúvida e busquem lá que vocês vão encontrar referência no Livro dos Espíritos, né? Kardec, sobre a espiritualidade superior, sobre a orientação da espiritualidade superior, conseguiu, numa obra humana para nós, levantar o véu sobre uma série de informações que nós ou desconhecíamos ou não tínhamos condição de conhecer até aquele momento. Então, pintou a dúvida, vá ao Livro dos Espíritos. E, com o Livro dos Espíritos, Kardec deu seguimento às demais obras da codificação que aprofundam determinadas áreas, determinados temas com maior cuidado, né? Nós temos o Livro dos Médiuns. Frederico, mas eu não sou médium. E a gente vai aprender que, na verdade, médiums somos todos. Frederico, mas eu quero ser médium, mas não quero ver nada, porque eu tenho medo de ver coisa. Não importa se você vai ver, se você não vai ver, se você vai sentir, não vai sentir. O que é a mediunidade? É a capacidade inata. Todos nós, na condição hoje de encarnados, quando desencarnados, continuamos na mesma situação, de estarmos em interação permanente com o chamado mundo espiritual.
Frederico, mas o mundo espiritual porque a gente ainda precisa didaticamente dividir o mundo em material e espiritual. Mas a criação do Pai é uma. Mundo material e mundo espiritual se entrecruzam permanentemente e estão interagindo. E alguns de nós têm algumas aptidões maiores para determinadas questões, menores para outras, mas todos somos médios. Então o livro dos médios é para ser conhecido, né? Temos o Evangelho segundo o Espiritismo. E aí, por favor, né? São as máximas do Mestre Jesus sob a luz, a orientação da espiritualidade superior. E o Evangelho segundo o Espiritismo é o grande bálsamo que nós recebemos de presente do nosso Pai Criador, do nosso Pai de amor, né? Se o livro dos Espíritos atua muito para o nosso esclarecimento, o Evangelho segundo o Espiritismo atua muito para o nosso consolo. Então a doutrina, ela esclarece consolando e consola esclarecendo. Temos uma obra que talvez seja a menos estudada da codificação, mas que é maravilhosa, que é O Céu e o Inferno. Leitura também de casa para todos aqueles que quiserem se aprofundar na temática de hoje. A gente vai se deliciar porque só o capítulo 8 e o 9 falam sobre anjos e demônios, os capítulos 6, 7 e 8 falam sobre o céu, o inferno, e aí a gente vai se deliciar com um monte de informações importantes. Por quê? Porque o objetivo do aprofundamento do estudo da codificação é justamente aquilo que a gente comentou há alguns segundos. É a gente desmistificar, é a gente tirar o véu, é a gente poder aproveitar o que de melhor o Pai colocou à nossa disposição para o nosso processo de melhoria. E a quinta e última obra da codificação, não menos importante, até apenas por uma questão de ordem cronológica, é a Gênese. Também pouco estudada, um pouco mais difícil para alguns, mas algumas coisas que foram ditas lá na Gênese, no século XIX, a ciência confirma hoje, mais de 200 anos depois. Algumas informações que somente aquelas satélites que circundam o planeta podem confirmar para a gente, já foram nos presenteados pela espiritualidade superior 200 anos passados. E aí a gente estuda desde a criação do mundo, a evolução do nosso planeta, o princípio da vida inteligente e a primeira parte da obra da Gênesis que fala sobre Deus. Frederico, fala sobre Deus, fala sobre Deus. E aí a gente tem um capítulo gigantesco sobre como a gente pode, na nossa infinita incapacidade, vislumbrar de longe o que é o nosso Pai. Além das obras da codificação, a gente tem uma série de outras obras e autores que ao longo desses últimos 200 anos escreveram e continuam escrevendo. A dica é: usem o crivo da razão. Na dúvida, comparem o que está escrito com a codificação. Se não estiver confirmado pela codificação, pode ser espiritice, pode ser esquisitice travestida de espiritismo. E hoje a gente tem doutrina espírita na rádio. A gente tem uma rádio 24 horas à nossa disposição, a Rádio Rio de Janeiro. Então, na falta do que fazer, liga o rádio na Rádio Rio de Janeiro. Melhor que programa de fofoca na hora do almoço, Melhor do que aqueles programas de Mundo Cão na hora da janta. Vocês já repararam como esses programas têm determinados horários que são justamente aqueles em que você precisaria de mais paz, mais tranquilidade? Não é à toa, não. É justamente para testar a nossa tranquilidade, a nossa capacidade de resistência, a nossa capacidade de se desligar do que não presta e se ligar somente naquilo que interessa. Então você, ao almoçar assistindo o Mundo Cão, não há digestão que dê conta. Aí você vai ao médico dizendo que está com gastrite. A gastrite é o menor dos seus problemas, Ela é só um desdobramento. Você jantar à noite assistindo o programa de Mundo Cão, você não vai dormir. Aí tem pesadelo, tem que tomar remédio para dormir. Então são coisas tão simples do nosso dia a dia que a gente podia se livrar aos pouquinhos, que a gente vai aprendendo nessa trajetória da doutrina espírita. Então, qualquer que seja a dúvida, qualquer que seja o tema a ser aprofundado, vamos à doutrina, vamos à codificação. Eu vou passar umas telinhas aqui para a gente aprofundar essa questão. Dentro da doutrina espírita,
E quando a gente fala em doutrina espírita, a gente está falando também no seu sentido religioso, não naquele que a gente está acostumado a conhecer, templos sagrados e suntuosos, cidades sagradas, né, chefes religiosos que se vestem de ouro e túnicas, né, de diamantes. A gente não tem nada disso, né? O nosso sentido religioso da doutrina é o de única e exclusivamente nos religar ao Pai Criador. Mas a nossa doutrina, ela tem alguns conceitos que eles são pedras fundamentais para a nossa vida e para a nossa compreensão de mundo. Os primeiros conceitos que eu trago para a gente são exatamente esses aí. Deus, né? E é a pergunta número 1 do Livro dos Espíritos, né? Que é Deus? A pergunta já é tão inteligente que já não coloca quem é Deus, né? Porque a gente tem muito cuidado, né? A característica de, desde os tempos antigos, de colocar os deuses, entre aspas, a nossa imagem e semelhança, né? Invertendo o processo, né? Então era Deus com ciúme de Deus, Deus que esfaqueava o irmão e etc., como na verdade éramos nós o tempo todo, né? Agindo. Então Deus é o Criador, a inteligência suprema, Pai de infinito amor, de infinita justiça, de infinita bondade, de infinita misericórdia. É o que basta para a gente. Ah, Frederico, mas eu tenho uma dúvida, porque eu já vi umas imagens aí, aquele velhinho, barbudinho. Se era velhinho, se era barbudinho, se usava túnica branca, se sentava no alto do monte, para a gente já não mais tem importância. O que a gente precisa é trabalhar com a ideia de um Deus Pai de amor, de justiça, de bondade e de misericórdia. E só por Ele estamos aqui. Só por Ele. Senão não estaríamos aqui nesse momento. Um segundo conceito fundamental é a ideia de Jesus como nosso mestre. Jesus como nossa bússola. Jesus como nosso mapa. Não tem jeito. Ah, Frederico, mas eu tenho um ídolo assim, porque eu gosto muito daquele cara que joga com a camisa 10 do Flamengo. Legal. Ah, mas eu gosto muito daquela menina que canta na televisão. Legal. Quem é o nosso Jesus? A nossa referência precisa ser o Mestre Jesus. A gente precisa conhecer de que maneira ele reagia, enfrentava as diferentes situações do cotidiano e nos espelharmos nessas vivências, nessas experiências. Por isso o Evangelho segundo o Espiritismo como obra fundamental, né? Então, na dúvida de como fazer, como é que o mestre faria nesse momento? Como é que o mestre reagiria diante de tal situação? O mestre não fazia escândalo. O mestre não tirava cochilo após o almoço. O mestre estava sempre em movimento, sempre trabalhando. O mestre não negava atendimento, né? Questionado, mas por que só atende o cara que é pecador? Mas eu estou aqui para atender o cara que é pecador. O cara que está bem, segue os modos, né? Eu vim para atender quem precisa, né? E a gente ainda escolhe, né? E a gente ainda faz seleção, né? E a gente ainda fica assim, não, esse aqui eu atendo agora, porque a carinha é bonitinha, esse aqui eu atendo depois, esse papel está muito amassadinho. E o mestre não tinha como perder tempo. Então a nossa referência, a nossa guia, o nosso guia, a nossa bússola, o nosso mapa é Jesus. Um terceiro conceito fundamental para que a gente trabalhe é o conceito de espíritos. E todos somos espíritos. Sai para lá, Frederico, eu não sou espírito, não. Eu sou carne e osso, aqui somos espíritos. Estamos na carne. Já estivemos outras vezes, estaremos tantas outras quantas forem necessárias, mas somos espíritos. E o que é um espírito? O espírito é a criação a partir do princípio inteligente do nosso Pai. Somos criados à imagem e semelhança do nosso Pai. Somos criados com um propósito de evolução moral e espiritual. Todos criados iguais, simples e ignorantes. Ah, Frederico, não tem diferença? Não, não tem diferença não. Se a gente tirar a vestimenta, somos exatamente iguais. Fomos criados todos iguais, simples e ignorantes, como parte da obra do Pai, para evoluirmos moral e espiritualmente. E nesse processo de evolução somos co-criadores da obra do Pai. Olha que responsabilidade gostosa, né? Porque ao contrário do que dizem os mais antigos, Deus não descansou no sétimo dia, por favor, né, gente? Quem precisa descansar somos nós, né? No final do dia que a gente está estressado, cansado, né? Mas o Pai está trabalhando até hoje, o Mestre Jesus está trabalhando até hoje e continua trabalhando, né? Então, somos espíritos imortais
criados à imagem e semelhança do nosso Pai e fadados à perfeição. Esse processo é por conta de cada um de nós. Uns vão levar mais tempo, outros vão levar menos tempo, uns terão mais sobressaltos, outros terão menos sobressaltos, mas todos caminhando neste processo. As três ideias fundamentais da nossa doutrina, para que a gente possa entender qualquer que seja o tema estudado. Pluralidade dos mundos habitados. E aí a gente fala do nosso planeta Terra. Planeta maravilhoso, Frederico, planeta Terra maravilhoso. Se eu pudesse morar em Marte, lá não deve ter confusão. A gente nem sabe, é melhor não saber, né? Porque Marte tem o seu processo de evolução moral e espiritual, que pode ser mais complicado para a gente, né? Mas o planeta Terra somos um mundo de provas e expiações. Somos um entre milhares e milhares e milhares de mundos, todos eles habitados e desenvolvidos de acordo com o plano maior do nosso Pai Criador. Então, quando a gente tira a onda, né, e bate no peito achando que o nosso umbigo é o centro do universo, a gente tem que lembrar que a gente habita um planeta que é o terceiro na escala de um sistema solar, dentro de uma galáxia, entre bilhões de galáxias no universo que a gente não tem como saber, né? E aí a gente volta para o nosso devido lugar. Com todo respeito, a gente precisa colocar o pé no chão. E o planeta Terra é aquele cenário perfeito para que a gente possa desenvolver as nossas aptidões, corrigir os nossos vícios, melhorar cada vez mais as nossas virtudes. Então, o mundo de provas e expiações é aquele elixir maravilhoso que o Pai nos colocou à disposição para o nosso progresso. E aí a gente fica reclamando, poxa, eu nasci no Rio de Janeiro, eu podia ter nascido na Dinamarca, né? Poxa, mas morar no Brasil é difícil, né, Frederico? Será que em Portugal é melhor? Cada qual com seu cada qual. A gente precisa perder essa mania que a gente carrega há milênios, que a grama do vizinho é sempre mais verde, né? Então a gente tem o que precisa ter, e aí a gente entende um pouquinho melhor esse estado de coisas que a gente está vivendo. Aquele processo de transformação que a gente comentou no início do nosso bate-papo é justamente sobre isso. Esse mundo de provas e expiações está atingindo a fase de mundo de regeneração. E com esse processo de transformação moral e espiritual, todos nós estamos indo juntos. Aqueles que precisarem de um reforço escolar, provavelmente estarão encaminhados para aqueles mundos que atenderão melhor esse reforço escolar. Aqueles que fizeram seu ano letivo com qualidade e passarão de ano, continuarão nesse mundo de regeneração num estágio melhor avançado, onde, na verdade, a necessidade do mal seja cada vez menor. E quando a gente diz na necessidade do mal, a gente está falando na ausência do bem, né? Porque o mal nada mais é do que a ausência do bem. Porque se todos nós nos preocupássemos com o bem, a gente nem saberia que o mal existiria, né? Então, estamos no cenário perfeito para a nossa necessidade. A pluralidade das existências é mais um bálsamo que o Pai Criador nos colocou à disposição. Porque quem trabalha em escola vai entender o que eu falo, né? E todos nós já fomos alunos, né? Imagine se ao final da primeira reprovação nós mandássemos cortar a cabeça do aluno reprovado, né? O Pai, na sua infinita bondade, diz assim: Frederico, cara, tu é teimoso, mas a gente vai insistir. Você terá as oportunidades necessárias, quantas forem, para que você possa assumir a sua responsabilidade do seu processo de transformação. E essa pluralidade das existências ao longo dos milênios, ao longo dos tempos, é aquele bálsamo que o Pai nos permite para que o nosso espírito possa, com o tempo, amadurecer, assumir novas responsabilidades, trabalhar cada vez mais no bem e atingir as escalas maiores de evolução moral e espiritual. Mas, Frederico, se eu tiver que reencarnar, eu acho que eu quero reencarnar mulher, porque mulher acho que dá menos trabalho que homem. Já fomos mulheres, somos homens, seremos mulheres, e que tais? Mas, Frederico, eu acho que se eu nascer na Europa, né, vai estar mais frio, é melhor que o calor. Já nascemos no frio, já nascemos no calor, e vamos nascer quantas vezes forem necessárias
nas mais diferentes condições. Então a pluralidade das existências, na figura da reencarnação, é um elixir para que nós possamos, apesar das dificuldades e dos obstáculos, vencê-los com o passar do tempo e quantas vezes forem necessárias. Ainda vamos precisar de muitas, né? Mas que cada vez precisemos menos à medida em que a gente aprimora esse nosso conhecimento. E o último conceito, a gente já tinha até comentado rapidamente, né? Que é o conceito da interação entre o mundo material e o mundo espiritual. Eles se entrecruzam permanentemente e exercemos a nossa mediunidade permanentemente. Então, a gente precisa ter muito cuidado de como acorda, né? Vamos evitar acordar de mau humor. Primeiro porque acordar já é um sinal de que você sobreviveu à noite e está com vida. E coisa melhor do que ter vida? Então a primeira coisa a fazer ao acordar não é gritar procurando chinelo. É agradecer ao Pai por ter despertado com calma e com tranquilidade. Se o despertador tocou e está atrasado, respira fundo. Relaxa. Você não vai chegar mais rápido se cair duro no chuveiro porque infartou, porque levantou correndo, né? Ao mesmo tempo, ao final da noite, agradecermos todas as experiências vivenciadas, porque foram elas que ao longo do dia nos permitiram nos melhorar, né? E aí a gente sempre lembra da receita do Agostinho, né? Santo Agostinho diz o seguinte: olha, 2 minutos no final do dia, recosta o pé na cama, em vez de ligar a televisão para ver aquele filme de terror norte-americano que o cara acerta 33 pessoas, né? Você desliga a televisão e faz um exercício de reflexão. Poxa, o que eu vivi hoje que eu poderia ter vivido de maneira diferente? Será que eu não poderia ter reagido com aquela minha irmã de maneira diferenciada? Será que eu não poderia ter atendido aquela batida na minha porta de maneira diferenciada? Será que eu precisava berrar tanto só porque o cara me deu uma fechada no cruzamento? Né? E aí a gente vai se lapidando, a gente vai se melhorando. Né? Essa receita de Agostinho, de Santo Agostinho, é fantástica, porque ela, ao promover esse exercício da reflexão, ela ao mesmo tempo permite esse exercício da renovação. A gente vai se despindo daquelas coisas ruins, né? Não muito boas, e a gente vai caminhando na direção do que há de melhor para a gente. Então esses conceitos fundamentais são necessários para que vocês possam falar ou entender sobre qualquer tema na doutrina espírita, porque tudo estará entendido a partir desses conceitos fundamentais. A gente já tinha avançado, a doutrina espírita, a mensagem do Mestre Jesus, à luz dos ensinamentos da espiritualidade superior, esclarece consolando, consola esclarecendo, Deus Pai infinitos, amor, justiça e misericórdia. E aí a gente vai aprofundar agora o nosso tema, porque na verdade anjos e demônios são 2000 anos só na atual conjuntura do planeta que a gente vai discutir, né? Então o que a gente vai fazer aqui é justamente levantar o véu sobre as informações para que cada um de nós possa sair daqui preparado para mergulhar no conhecimento. Quando a gente fala em anjos e demônios, céu e inferno, a gente está falando da história da humanidade no planeta. Desde que o homem é o homem neste planeta, nesta condição, a gente tem as chamadas figuras dos anjos e dos demônios, as chamadas figuras do céu e do inferno. E a gente precisa entender, à luz da doutrina, que todas elas, muito mais do que entidades ou espaços físicos e concretos, são metáforas, são figuras de experiências vivenciadas nossas lá nos primeiros anos de evolução da espécie, para que a gente pudesse entender o mundo em questão. Então era necessário, e foi necessário, e ainda é necessário, que a gente tenha na figura do anjo ou na figura do demônio aquele intermediário que possa até mesmo assumir a nossa responsabilidade de vez em quando, né, diante da responsabilidade maior com a obra do Pai Criador. E a figura dos anjos, do ponto de vista, entre aspas, positiva, e a figura dos demônios, entre aspas, do ponto de vista negativo, são figuras alegóricas, são entendimentos do nosso estágio de evolução moral e espiritual para explicarmos muita coisa que nós não conseguimos explicar, para entender da maneira que era possível muita coisa do que a gente não conseguia entender. E o que a doutrina diz para a gente? A doutrina diz para a gente o seguinte: Frederico, você acabou de dizer para a gente que
fomos todos criados simples, ignorantes e iguais pela obra do Pai. E a gente aprendeu lá atrás, quando era criança, ou ainda ouve por aí nas TVs da vida, que Deus criou uma espécie que era bastante diferente disso tudo. Uma espécie de anjos que eram quase super seres entre nós, simples humanos, e o Pai maior. Afinal, o que são esses anjos? Anjos nada mais são do que aqueles espíritos que, ao longo do seu processo de evolução moral e espiritual, já alcançaram os degraus superiores dessa escada. Então, o que a gente chama de anjo são aqueles espíritos que hoje já estão na escala superior de desenvolvimento moral e espiritual. Todos eles em missão permanente de ajuda ao Pai na sua obra e ajuda a nós que ainda estamos nos degraus iniciais dessa nossa escalada. Mas Frederico, e aquelas imagens de homens maravilhosos, louros, de olhos azuis, jalados, né? Túnicas brancas resplandecentes, né? Porque sempre precisamos dessas coisas, né? A gente não precisa se agarrar à imagem, a gente não precisa se agarrar à figura, a gente não precisa ter uma representação formada na mente que possa entender melhor. Mas a gente pode sair da noite de hoje aqui já sabendo, antes mesmo de ler a codificação, de que anjos nada mais são do que seres como nós, que pelo seu estágio de evolução moral e espiritual já alcançado, já tem como responsabilidade missões muito maiores do que as quais a gente hoje ainda não pode alcançar. E aí a gente vai lembrar dos anjos protetores, do anjo da guarda, dos anjos guardiões, né? De toda aquela pleiade de espiritualidade superior que está à nossa disposição, né? E aí a gente, quando chega a casa precisando de ajuda, chama Bezerra de Menezes. A gente, quando está na rua diante do perigo, chama São Jorge. A gente, quando está, né, diante do... Então, na verdade, a gente precisa entender que todos nós estamos no caminho de anjos. Frederico? Estamos no caminho da nossa perfeição moral e espiritual. Então, o Pai não criou uma espécie diferente da gente, superior a gente. O Pai, na sua infinita bondade, deu o tempo necessário e esses espíritos que já estão nessa condição já assumiram essas missões. E nada melhor do que a gente ter um anjo da guarda, um espírito protetor o tempo todo com a gente, né? Até para que a gente possa pedir o socorro quando necessário. E esse contato com o nosso espírito protetor, o nosso anjo da guarda, qualquer nome que se queira dar, tem que ser permanente. A gente precisa manter essa sintonia, esse canal, porque esse é aquele espírito que, na obra do Pai, foi encaminhado para ajudar o Frederico. Então, nada melhor do que eu estar de bem com ele o tempo todo, né? Ao mesmo tempo, a gente tem a questão dos demônios. E aí, quando a gente fala em demônios, é um salve-se quem puder, né? Inclusive, né, a gente tem que ter muito cuidado com o significado das palavras, que ao longo do tempo, ao longo dos séculos, ao longo dos milênios, elas assumem papéis que não tinham na sua origem. É o próprio caso do nome demônio, né? Demônio vem lá da antiguidade, né? Com um significado que nada tinha da figura do demônio que a gente ainda hoje vê em jornais, revistas, televisões e que tais, né? Demônio nada mais era, para os antigos, na sua origem, do que espíritos. Frederico, demônios eram espíritos. Mas eu também sou espírito, os anjos também são espíritos. E como é que se deu esse caráter negativo à palavra? Ao longo do tempo, se precisava criar a ideia do duelo do bem contra o mal, para que se crie aquela casta que, tendo conhecimento, possa dominar a sociedade. E aí a gente vai ver que ao longo da Idade Média, principalmente, muita coisa do que a gente pôde reviver agora com a doutrina do século XIX foi distorcida dos próprios ensinamentos do Mestre Jesus. E aí a gente vai entender, por exemplo, que demônio, diabo, Satã, Satanás, nada mais são do que criações materiais nossas para explicar comportamentos desviados nossos. Se você pegar a palavra Satanás, Satã, mensageiro. Se você pegar demônio, espírito. O que tem de mal nessa história toda? O mal está naqueles, como nós, ao longo desses tempos todos, colocamos o sentido para que, através do medo, pudéssemos controlar os rebanhos. Frederico, mas é assim que funciona ainda hoje. Não à toa a indústria que mais vende e mais fabrica dinheiro no planeta é a indústria do medo.
né? É a indústria do medo. Então você acorda com medo, sai para a rua com medo, almoça com medo, deita com medo, vai levar o filho na escola com medo, e a gente está com medo. Porque isso vende, isso domina, isso mantém a gente num estado inferior de conhecimento e de leitura de mundo, que é mais fácil para aqueles espíritos que ainda estão na inferioridade tomarem conta desse processo. E aí a gente entende. Então, como é que a gente pode compreender essa questão aí melhor? Todo mundo aqui já ouviu falar naquela velha história do aparecimento de Lúcifer, né? Quem era Lúcifer? Lúcifer, um anjo da criação do Pai, um belo dia se revoltou contra a obra do Pai. Frederico, como é que é? Lúcifer, um belo dia, estava lá no céu sem ter muito o que fazer, né, segundo essa história, e aí ele falou, não quero mais saber dessa história, quem manda sou eu, e arregimentou um exército de anjos, e com eles enfrentaram os chamados anjos bons. E dessa batalha entre os anjos bons e os anjos maus, né, derrotados esses anjos maus, foram lançados à terra ou às profundezas do inferno, que a gente vai chegar lá, para que perturbassem a nossa alma e a nossa existência até os dias de hoje, né? Olha só, hoje em dia, com o conhecimento que a gente tem, nem historinha da carochinha cola mais dessa maneira, né? A gente acreditar, por exemplo, que o Pai teria criado uma entidade única e exclusivamente para o mal eterno, é duvidar de quem é o nosso Pai Criador. A gente acreditar que o Pai Criador, ao expulsar alguém que estivesse errado do paraíso, o lançasse em direção à terra para perturbar as nossas almas eternamente, é duvidar de quem é o nosso Pai de amor, de justiça, de misericórdia e de bondade. Então, como é que a gente pode traduzir isso à luz da doutrina? À luz da doutrina, o Frederico tem uma frase que é meio impactante: somos todos, o tempo todo, anjos e demônios. Anjos, quando exercemos em sua plenitude a obra do Pai, de atendimento ao próximo, de atendimento e trabalho no bem, de renovação íntima, interna, moral e espiritual. E somos demônios permanentemente quando atingimos o nosso irmão pela força, pela palavra, pelo pensamento. Quando separamos os irmãos entre credos religiosos, entre clubes de futebol, partidos políticos, né? Somos demônios quando usamos a força para nos impor diante dos idosos, das crianças, das mulheres, dos menos assistidos na nossa sociedade. Somos demônios quando, ao assumirmos um cargo político, desviamos o dinheiro do contribuinte para o próprio bolso. Somos demônios quando falamos em nome de Deus com interesses mesquinhos, né? Somos demônios quando, em qualquer lugar, em qualquer hora, agimos contra a obra do Pai. E aí, Frederico, como é que a gente sai desse fla-flu? A gente sai desse fla-flu através do que a gente está fazendo aqui: reflexão e renovação. Precisamos deixar o nosso lado demoníaco cada vez mais morto e deixarmos o nosso lado angelical cada vez mais vivo. Esse fla-flu, essa disputa, esse embate, não é entre os arcanjos do bem do céu e Lúcifer caído do inferno. É entre o Frederico com a sua consciência, com os seus atos, com as suas ações, com os seus pensamentos. E é esse bom combate que vai fazer com que nós, lá na frente, não no dia do juízo final, onde as caveiras levantariam para que fossem separadas à direita e à esquerda do Pai, uns lançados eternamente no fogo e outros no paraíso, sem fazer nada. Não, para que lá na frente a gente se aproxime cada vez mais daquela imagem que a gente estudou logo no início dessa conversa, da imagem e semelhança do Pai. Seres de luz, seres co-criadores, seres de transformação, né? E a gente, aprofundando essa questão da leitura dos anjos e demônios, a gente tem, no mesmo viés doutrinário, o entendimento do que é o céu e do que é o inferno. E aí passou também da nossa época, a gente já está ultrapassando esse primeiro degrau da nossa escalada, né, de acharmos que o céu é aquele espaço azulzinho, lindo e maravilhoso, onde todos tocamos arco o tempo todo,
né? E o inferno é o fundo do poço, né? Até porque, do ponto de vista geográfico, se a gente chegar ao fundo do poço, passou o centro da Terra, atravessou a China e o Japão. Então a gente não vai achar o inferno no fundo do poço, né? Então a gente precisa entender que muito mais do que lugares físicos, concretos, são estados da nossa alma, estados do nosso espírito. E aí, assim como somos todos, permanentemente ainda, anjos e demônios, carregamos todos ainda internamente o nosso céu e o nosso inferno. Estamos no nosso céu quando estamos em acordo com a obra do Pai Criador. Ah, Frederico, mas dá para se sentir plenamente feliz nesse mundo de provas e expiações? Dá para se sentir feliz na justa medida de um mundo de provas e expiações. E a gente tem muito para se dizer feliz ainda, né? Não dá para ouvir dizer feliz se o cara ali em frente está passando fome. Não dá para ouvir dizer feliz porque eu tenho 32 pares de sapato e o cara do lado tem 2 pares de chinelo, né? Então a gente precisa mudar o nosso conceito de felicidade, né? Não é comercial de margarina, não é comercial de cartão de crédito ser feliz, né? Ser feliz é muito mais do que isso. Então estamos no nosso céu e cultivando permanentemente o nosso céu quando estamos em acordo com a obra do Pai Criador. E quando é que estamos no nosso inferno? Exatamente quando estamos com o nosso lado demônio aflorado, quando estamos fazendo tudo o contrário da obra do Pai Criador. A gente cria desarmonia na nossa casa, no nosso local de trabalho, na nossa casa espírita, no nosso templo religioso, no meio da rua. A gente discute até com a nossa sombra, né? A gente tem andado tão estressado que a gente está falando até de noite sozinho, né? Por quê? Porque o grau de desequilíbrio é tamanho, né? Então, na verdade, muito mais do que a preocupação com o caldeirão dos tantos infernos que a gente aprendeu desde que era criança, né? E cada degrau para baixo o calor era maior, né? Haja freezer de geladeira, né? Muito mais do que a preocupação com o estado físico do inferno, a gente precisa entender o estado em que se encontra a nossa alma, o nosso espírito, o nosso processo de evolução moral e espiritual. E aí, assim como cada vez mais anjos e menos demônios, cada vez mais céu e menos inferno. E aí a gente não vai ter mais medo de falar em Satã, Satanás, diabo, que tais, né? A gente não vai ficar mais preocupado se tem 2 chifres e um rabinho, se é vermelho e preto ou se é verde e azul. Isso pra gente, a gente já pode começar a superar, né? Então, o que a gente precisa entender, à luz da doutrina, é que nós, enquanto criações do Pai, trazemos conosco todo esse processo de transformação, renovação e conhecimento. E se aqui estamos numa hora como essa, é porque fizemos a opção de fazermos desse momento o nosso céu, desse momento o nosso anjo. Poderíamos estar em outras condições. E que cada vez mais escolhas como essa sejam aquelas que a gente adote para a nossa vida. E aí a gente vai chegar a um tempo em que a gente nem mais vai lembrar da palavra, do vocábulo inferno, diabo. Porque a gente vai trabalhar permanentemente com a ideia do céu e a ideia do anjo. E a ideia do céu é de trabalho. E aí a gente retoma o que a gente comentou quando a gente falou do guia Mestre Jesus, né? Se a gente está pensando em ir para o céu para descansar, né? Para a gente ficar no gramado verde tomando água fresca, né? O trabalho é incessante, né? A gente quando clama Bezerra de Menezes vem me socorrer, Bezerra não pisca o olho assim, se pudesse piscar o olho é um bom tempo, porque ele está trabalhando permanentemente com a sua equipe e com toda a espiritualidade superior que nos cerca, sem parar, de maneira incessante. O Mestre Jesus tem trabalhado permanentemente por esse planeta e muito mais nesses dias de hoje de transformação. Então, se aspiramos ao céu para o descanso eterno, é melhor ainda permanecermos na nossa condição para que a gente possa amadurecer um pouquinho melhor. Vamos aspirar ao céu para nos colocarmos cada vez mais na condição de serviçais do Mestre, de trabalhadores braçais da obra do Pai Criador. E aí a gente entende o céu um pouquinho melhor, né? Finalizando essa nossa reflexão, a gente precisa lembrar de 2 grandes dicas, né? Eu citei a receita de Santo Agostinho, né? Do final da noite a gente fazia aquela reflexão diária e ela precisa ser um exercício nosso permanente.
Mas Santo Agostinho tem outra mensagem maravilhosa na codificação, né? Nos fez chegar à codificação, dizendo que na verdade, a fórmula mágica para nós é o seguinte: se somos homens instruídos, que ajudemos na educação daqueles espíritos que ainda precisam da instrução. Se somos homens aquinhoados com qualquer tipo de benesse, que possamos colocar essas benesses a serviço daqueles que precisam do avanço moral e espiritual. Ou seja, trabalhar, educar. E a receita de Santo Agostinho, esta segunda, é o que o Mestre fez durante todo o seu Evangelho, enquanto esteve fisicamente conosco e ainda permanece conosco até hoje. Educar e trabalhar e educar. E 2000 anos depois o Mestre ainda diz o seguinte: olha, vai o Consolador prometido, aquele que vai esclarecer vocês um pouquinho mais a respeito de algumas coisas que eu não posso ainda dizer porque vocês não têm condição de compreender. Mas hoje, 150, 200 anos depois, a gente começa a arranhar essas verdades, ainda bastante difíceis de serem entendidas, mas que precisam ser, mais do que entendidas, vivenciadas. E a doutrina diz o seguinte: trabalhar no bem e educar, instruir, esclarecer. Se fizermos a lição, o céu estará à nossa disposição permanentemente. E os anjos, que já somos, estarão o tempo todo mais à frente. E aí os nossos temores, os nossos medos do escuro, né? Aqueles monstros devoradores de crianças que a gente ainda precisa conviver durante um tempo por conta do nosso estágio, ficarão cada vez mais na lembrança de um passado distante, do qual daqui a um tempo a gente não mais se lembrará. Então não precisaremos mais em algum tempo de inferno, não precisaremos mais em algum tempo do diabo e de Satanás. Estaremos todos imbuídos da missão do Mestre de trabalharmos e educarmos. Que a paz do Mestre Jesus esteja sempre conosco, em nossos corações, mas que mais do que em nossos corações, possamos vivenciar o Evangelho do Mestre o tempo todo no nosso cotidiano. Muito obrigado, irmão.